Olá, começa agora mais um Em Dia com a Prefeitura, o programa de prestação de contas da Administração Municipal de São João da Boa Vista, em transmissão simultânea pelas rádios Piratininga AM e 92 FM, nas redes sociais da Prefeitura, Facebook e YouTube e também pela TV União, canal 22 em sinal digital. Esse programa é gravado no Salão Nobre da Prefeitura e todas as perguntas encaminhadas serão respondidas na edição seguinte. Prefeito Vanderlei, doutor Ademir, obrigado pela presença mais uma vez. Esta semana, infelizmente, tivemos mais um óbito por Covid-19 em São João. Um homem de 47 anos, sem comorbidades, estava internado na Santa Casa e faleceu na quarta-feira. Nossos sentimentos de pesar à família. Vanderlei, doutor Ademir, com a escalada regional de casos, nós corremos o risco de regredir para a faixa vermelha do Plano São Paulo, doutor Ademir? Em primeiro lugar, cumprimentar o Magalhães, cumprimentar o prefeito Vanderlei, cumprimentar todos os sanjonenses. Realmente existe esse risco. Antes de falar propriamente da nossa cidade, nós sabemos que a Covid continua avançando em todo o mundo. Nós temos hoje 13 milhões de infectados em todo o planeta. E infelizmente o Brasil tem uma taxa muito elevada, é o segundo maior país em termos de contágio, né? Então nós temos hoje no Brasil 2 milhões de pessoas infectadas. Perdemos apenas para os Estados Unidos com 3 milhões e meio. Muitas pessoas comentam, mas você não pode comparar o Brasil com outros países, é um país de dimensões continentais, com uma população muito grande. Mas se a gente comparar com países até maiores do que o nosso, por exemplo, a própria China, onde tudo começou, que tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões, a Índia também, que passa de 1 bilhão, o número de casos é muito menor do que o nosso. Então, infelizmente, o coronavírus está se alastrando e no Brasil a realidade tem sido realmente muito dura para todos nós. Em termos de estados, o nosso estado, o estado de São Paulo, lidera em termos de número de casos e número de óbitos. Então, no Brasil nós temos hoje, passamos os 2 milhões de casos e só no estado de São Paulo praticamente 400 mil casos. Ou seja, 1/5 do nosso país são pessoas que testaram positivo para o coronavírus no estado de São Paulo. E São João da Boa Vista, qual é a realidade da nossa cidade? Nós já citamos isso em outros programas, nós pertencemos à DRS 14, que é uma região composta por 20 cidades, e os números acabam sendo analisados de maneira conjunta, não apenas de São João da Boa Vista, como as outras cidades que compõem essa DRS 14. São João, nós estávamos caminhando com números de certa forma estáveis. Lembrando que esse Plano São Paulo se iniciou no dia 1º de junho, nós tínhamos naquela data 53 casos, com 5 óbitos, e uma taxa de isolamento social em torno de 54%. E uma ocupação muito baixa de leitos de UTI, que é o mais importante em termos de saúde pública, em termos de controle da pandemia. Nós sabíamos que com essa flexibilização nós teríamos um aumento do número de casos, e a preocupação é que realmente não impactasse na ocupação dos leitos de UTI. Infelizmente, com esse óbito que ocorreu no dia 15 de julho, na quarta-feira, um paciente de 47 anos, que nos preocupou porque não tinha nenhuma comorbidade, ou seja, não tinha hipertensão arterial, diabetes, nenhuma cardiopatia, e acabou ocorrendo esse óbito, infelizmente, e isso se soma aos outros 5 óbitos. Hoje nós temos 6 óbitos. O número de casos em São João, 139 casos, ou seja, houve um aumento em torno de 2 a 3 casos por dia, que de certa forma, como eu disse anteriormente, era esperado, mas não que ocorresse óbitos. Nós esperávamos que a taxa de ocupação de UTI continuasse baixa e que os casos fossem leves. Infelizmente, esse óbito veio impactar nos números de São João da Boa Vista e houve realmente um risco real de que nós pudéssemos voltar para a zona 1, né, para a faixa vermelha, que seria aquela faixa de apenas o comércio essencial funcionando. Conseguimos nos manter na faixa laranja, mas continuamos pedindo à população todo cuidado. Hoje a taxa de isolamento social está em torno de 46%, 47%, que é baixa, e isso nos preocupa porque o número de casos vai continuar aumentando, e se esse número de casos, com esse aumento, aparecerem casos mais graves e infelizmente gerando óbitos, nós fatalmente iremos regredir para a faixa vermelha, o que ninguém quer. O nosso objetivo, pelo contrário, é estar sempre avançando para a faixa amarela, depois a faixa verde e para a faixa azul. Mas os números nos preocupam essa semana realmente, Magalhães.
Prefeito, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, logo depois da divulgação pelo governo do estado do status do Plano São Paulo, e há vários comentários na cidade de que São João estaria na faixa vermelha, que já foi aqui esclarecido pelo doutor Ademir. A evolução da pandemia no interior está ameaçando a região de São João da Boa Vista, a permanência da nossa cidade na faixa laranja? Está a cumprimentar toda a nossa população, doutor Ademir, Magalhães. Está realmente o caso do coronavírus, como está vindo para o interior. A gente vê a região de Campinas, nós temos nossos vizinhos aqui, Mogi Guaçu, Mojimirim, Itapira, Estiva Gerbe, Aguaí, Prata e os 20 municípios que compõem a DRS 14. A gente tem visto o número de casos aumentando. E o governo do estado ele pega a semana e divide pela semana anterior, né? Se você tem mais do que um, você corre o risco de regredir, né? Tem toda uma fórmula matemática de calcular o número de casos, e isso está nos preocupando muito, porque nós corremos um sério risco. Essa semana eu te confesso que fui almoçar super preocupado, tinha recebido uma ligação que nós estaríamos na faixa vermelha. Cheguei em casa, fui ver, aí apareceu um jornal de São Paulo, mas eles estavam dando e colocando como vermelho as regiões onde estava subindo o número de pessoas infectadas, onde estava subindo o número de óbitos. Mas na hora que o governo do estado divulgou o oficial, nós vimos que nós estamos ainda na faixa laranja. É preocupante se a gente não conseguir, nas próximas semanas, conseguir segurar o número de óbitos, se a gente não tiver o número de óbitos estabilizado, se a gente não tiver a questão da infecção, né, pelo coronavírus também estabilizado, nós corremos um sério risco de regredir para a faixa vermelha, o que vai ser muito ruim, principalmente não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região. Vai ser muito ruim se a gente tiver que regredir para a faixa vermelha. Então, o que nós queremos até fazer um apelo à nossa população, e a gente deve ter nos próximos dias uma reunião com todos os prefeitos da nossa região para pedir, né, para todos, né, a colaboração, ajudar para a gente não regredir para a faixa vermelha, porque se a gente regredir para a faixa vermelha, vai ser ruim para toda a região que compõe a DRS 14. Aliás, é importante essa questão regional. O que tem que ficar claro é que todas as cidades da região precisam reforçar a estratégia de combate à pandemia, né, convencendo a população a tomar as medidas de isolamento social, uso de máscara. E essa é uma missão muito difícil nos dias de hoje, né, doutor Ademir, Vanderlei? Nós temos visto aqui em São João da Boa Vista as festas acontecendo em chácaras, nós já comentamos isso em outros programas. É uma situação muito grave. Então, o que poderia ser feito pelas cidades para melhorar essa comunicação e para que a população pudesse ser mais participativa no combate à Covid? Magalhães, os números matemáticos, eles são realmente muito realistas. A matemática é uma ciência exata, não tem como você fugir desses números. O que aconteceu, principalmente na nossa cidade, em outras cidades também vizinhas a São João, houve um certo relaxamento. Como eu disse a vocês, desde o dia 1º de junho, nós começamos a monitorar a cada 14 dias o número de casos, a taxa de ocupação, o número de óbitos não subiu. Então, há um certo relaxamento e todos imaginam, não, estamos controlados. E não é verdade. É uma doença extremamente imprevisível. Nós sabemos que em toda pandemia existe a segunda onda, a terceira onda, e o que nós esperamos, o que muitos países acabaram adotando essas estratégias, foi: você começou a ter um número de casos, de certa forma, controlado. Você sabe que vai vir uma segunda onda, continue com toda a cautela, com todo o cuidado. E é o que nós pedimos à população. Nós temos que continuar avançando, e para avançar, nós precisamos ter cautela. E a cautela é o uso da máscara, o distanciamento social, a limpeza das mãos com água, sabão, o álcool gel. E também a saída das residências, da sua casa, se realmente houver muita necessidade. Nós já falamos em alguns programas anteriores, pedimos ao pessoal que é dono de chácaras que evitem alugar as chácaras. Nós sabemos que os jovens, eu como pediatra tenho visto muitas crianças até com um certo grau de ansiedade, até com uma certa depressão, porque todos querem realmente voltar à vida normal. Mas quanto mais tempo a gente
burlar as leis, vamos dizer assim, mais tempo nós continuaremos tendo que ficar em casa e na dependência do vírus circular cada vez mais e o número de casos e o número de óbitos, que infelizmente podem aumentar, nos tornar reféns desse tempo que nós não estamos sabendo conjugar, adaptar. Então, o que nós pedimos, o Vanderlei vai ter um encontro com os outros prefeitos das cidades vizinhas, justamente porque nós possamos ter o mesmo diálogo, o mesmo compromisso e que a população possa nos ajudar. É uma doença, como eu disse, difícil. Peço também à população, eu tenho recebido muitas pessoas, eu posso tomar ivermectina, eu posso tomar nitazoxanida, eu posso tomar azitromicina, vitamina D. Gente, não há nenhum fundamento científico que comprove que alguma droga é eficaz contra o coronavírus. E a minha preocupação, eu já peguei casos de pessoas que tomaram ivermectina numa dose muito elevada. Lembrar que a ivermectina é um remédio para verme, a dose preconizada é 1 comprimido em dose única para você tratar diversos tipos de parasitose, inclusive até para pediculose, que é o piolho, é 1 comprimido em dose única. Tem pessoas tomando aí 8, 10, 12 comprimidos, sem fundamento científico. A vitamina D, muitas pessoas perguntam também, a vitamina D é fundamental para todos nós. Então, a vitamina D participa, sim, do sistema de defesa imunológico, mas nós temos que ter níveis adequados. A vitamina D em excesso também é prejudicial. A falta da vitamina D tem que ser reposta. Mas, se os níveis estiverem dentro dos valores preconizados, você não precisa tomar mais vitamina D para aumentar a sua imunidade, porque isso não irá ocorrer. Então, muito cuidado com a automedicação, muito cuidado com medicamentos, a própria hidroxicloroquina, que foi falado no início, não há fundamentação científica nenhuma a respeito de medicação. O que nós temos que fazer é realmente tomar todo o cuidado possível, um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, que a nossa imunidade é o nosso principal defensor contra esse vírus. Prefeito, que ações podem ser implementadas para evitar que essa situação que nós temos hoje venha a regredir, além do que já é recomendado? Olha, principalmente isolamento social, evitar as festas, né, principalmente em chácaras, finais de semana, uso de máscara, né, e evitar estar saindo de casa, né? Você precisa ir no comércio, faz aquilo pontualmente, vai aonde você precisa e não fica passeando no comércio, porque a partir do momento que você fica passeando no comércio, você está tendo contato com outras pessoas, e isso aumenta a contaminação. O que nós precisamos é reduzir a contaminação e reduzir a questão da internação também. A internação na região nossa está começando a preocupar. Eu tenho conversado com o pessoal da Santa Casa, com o pessoal que cuida dessa área médica, e está começando a preocupar a questão da internação. Então, nós precisamos que todos, né, nos ajudem a passar esse período e a gente conseguir que, se toda a região, não vai depender apenas de São João, mas São João faz parte. São João é a maior cidade dos 16 municípios, não da DRS 14, mas dos 16 municípios da região de governo, São João é a maior cidade. Depois nós temos Mogi Guaçu e Mogi-mirim. Mogi Guaçu, que é maior do que São João, Mogi-mirim mais ou menos empata com São João, Itapira é pouco menor do que São João e Estiva-Gerba é menor também. Mas São João é uma das... entre São João e Mogi Guaçu são as duas maiores cidades da DRS 14. É importante que tenha uma conscientização da população, mas de todos os municípios, né? Nós temos municípios pequenos com um grande pessoal contaminado, com um número de contaminação muito alto. Nós temos o pessoal de municípios pequenos com um número de internação alto. Nós precisamos reduzir isso, né? E a gente precisa da colaboração de toda a população, de toda a nossa região, para que a gente consiga sair. Hoje nós estamos na fase laranja, aí já faz umas 4 semanas que nós estamos na fase laranja, para que a gente consiga avançar para a fase amarela. Mas confesso para você hoje que na hora do almoço fui para casa muito apreensivo, esperando, porque teve um desencontro, né? A televisão estava noticiando algumas coisas de fase vermelha, né? Que relacionado ao aumento do número de casos, mas graças a Deus a região de São João ainda continua na fase laranja, que a gente vai continuar podendo abrir o que está abrindo hoje, manter a cidade da mesma forma que nós estamos mantendo. Temos uma preocupação com o pessoal do comércio, com o pessoal dos bares, que estão passando dos bares, dos restaurantes, que estão passando por um momento dificílimo, né? O pessoal das academias estão passando, os clubes estão passando por um momento difícil. Mas a gente tem que
trabalhar para que a gente consiga avançar. E a gente avançando, esses outros estabelecimentos vão poder serem reabertos de acordo com o Plano de São Paulo. O Em Dia com a Prefeitura faz agora um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Você sabia que a Prefeitura de São João cuida do meio ambiente e já plantou mais de 50 mil árvores em 25 áreas nos últimos 7 anos e mantém um viveiro de mudas? E através do programa São João Mais Verde, fez o cercamento do bosque municipal e construiu parques e áreas de lazer, implantou a coleta seletiva e a coleta catatreco, instalou 300 novas lixeiras nas 50 praças da cidade, que foram todas reformadas, e ainda entregou uma praça de 27 mil metros quadrados no Recanto do Jaguari. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. São João é a melhor cidade do Brasil para idosos entre municípios com até 100 mil habitantes. Aqui, as ações do governo para a terceira idade são promovidas há muito tempo e se tornaram políticas públicas. Nos últimos 7 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da qualidade de vida dos idosos, contribuindo com a saúde, oferecendo opções de lazer, esporte e recreação. O Centro de Integração do Idoso no bairro do Rosário passou por uma grande reforma e ficou mais confortável e acessível. A Prefeitura mantém um convênio com o Lar São José para o atendimento a 35 idosos. Centros de convivência foram reformados e adaptados, e a cidade ganhou um Centro-Dia do Idoso, local em que os idosos passam o dia todo em atividade e retornam para suas casas para o convívio familiar. São João foi escolhida 2 vezes pelo governo do estado para sediar os Jogos Regionais do Idoso, JORI, recebendo mais de 3 mil pessoas a cada edição. A melhor cidade para os idosos é também a melhor para todos. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. Você sabia que a Prefeitura instalou 7 mil luminárias LED em várias regiões da cidade e que até dezembro serão mais de 13 mil novos pontos? Com isso, cerca de 90% de toda a iluminação antiga serão substituídos por LED. Praças, ruas e avenidas estão mais claras e mais seguras. E a Prefeitura economiza na conta. Lâmpadas LED consomem em média 50% menos energia e duram muito mais. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. Você sabia que a Prefeitura está concluindo o novo pátio centralizador para trazer mais eficiência em serviços prestados à população, concentrando num só lugar departamentos e setores essenciais para o atendimento ao cidadão? As instalações contam com usina de produção de asfalto e áreas planejadas para o conforto e comodidade dos servidores. Novo pátio centralizador, modernizando a prestação de serviços municipais e gerando economia de recursos públicos. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. Estamos de volta com o Em Dia com a Prefeitura, transmitido simultaneamente pelas rádios 92 FM e Piratininga AM. Estamos também nas redes sociais da Prefeitura, Facebook e YouTube, e pela TV União, no canal 22 em sinal digital. Para os dois, ainda falando aqui a respeito da Covid-19, apesar de São João ter recebido 10 respiradores mecânicos do Estado, nós temos aqui recebido também pacientes de outras cidades fora da nossa região, que são encaminhados para cá. Se o número de infectados continuar aumentando, prefeito, essa sua preocupação manifestada agora há pouco, há risco de colapso na UTI da Santa Casa? Risco há, né? Risco tem. Nós temos um compromisso da DRS de a hora que a gente chegar em 60% paralisar o recebimento de pacientes de outras cidades, porque o Hospital de São João é um hospital regional, mas risco há de a gente ter um problema mais sério. Mas o que nós temos um compromisso também, se por um acaso a nossa Santa Casa não for suficiente, nós podemos encaminhar pacientes para a região, isso é colocado no CROSS, e nós vamos poder encaminhar para outras UTIs da região. O maior problema que existe hoje, né, é a questão de UTI.
Mas o Estado de São Paulo, de uma forma geral, o Magalhães, tem conseguido suprir essa questão da demanda de UTI. Se não consegue na cidade mais próxima, a gente tem acompanhado pela televisão, às vezes as UTIs chegam perto do teto, mas tem conseguido suprir essa questão de UTI. A gente está vendo a questão da região de Campinas, ali, que estão mandando pacientes para São Paulo. E São Paulo tem socorrido Campinas. Como Campinas e a região ali socorreu São Paulo quando a situação em São Paulo estava difícil. Nós também recebemos pacientes da região de Campinas nas semanas que passou. Essa semana recebemos pacientes aí de outras regiões, mas é uma questão de saúde pública, é uma questão que foge até da questão de a gente, não, isso aqui é só São João, não. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, é uma questão de humanidade, é uma questão de saúde pública. Nós temos que pensar no todo, não podemos pensar só no nosso quadradinho, porque nós estamos lidando com vidas, né? E aí, quando você lida com vidas, é muito preocupante, é uma questão que a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar com planejamento. E o Departamento de Saúde, juntamente com o Dr. Ademir, tem feito esse planejamento, juntamente com a DRS. Graças a Deus, a gente tem conseguido trabalhar bem na região, aí nós estamos conseguindo passar por esse momento aí. Doutor Ademir, e não há como falar dessa pandemia sem citar a interdependência, né? As cidades aqui, elas são dependentes umas das outras para o controle da doença e também para o uso dos equipamentos de saúde. E nós temos essa situação realmente perigosa de termos um colapso na Santa Casa. Quando você analisa os números, Magalhães, os números refletem o que a gente tem chamado de interiorização da doença. Você pega, por exemplo, o mês de maio, a taxa de ocupação do leito de UTI na Grande São Paulo, capital, e as grandes cidades que compõem a Grande São Paulo, era em torno de 90%. E cidades do interior, como Campinas, Ribeirão Preto, grandes cidades que têm muitos leitos de UTI, não chegava a 45%. Então, o que acabou acontecendo? Hoje, você tem, na cidade de São Paulo, por isso que a cidade de São Paulo começou na faixa vermelha e hoje está na faixa amarela. Porque a ocupação hoje de leitos de UTI na cidade de São Paulo, na capital, é de 64%. Ou seja, houve uma queda, e ao contrário, no interior, hoje em torno de 68%, 70%. Então, é o que a gente tem chamado de interiorização da doença, ou seja, o vírus está vindo realmente para o interior e os leitos da capital estão, não vou falar tranquilos, mas diminuiu muito a ocupação. Isso pode acontecer em São João também. Nós temos 2 grandes hospitais, com uma equipe médica muito capacitada, tanto na Santa Casa como na Unimed, mas os recursos são finitos. Mesmo os respiradores que nós recebemos, se nós tivermos uma ocupação acima de 60%, já acende ali a luzinha de alerta que podemos ter um colapso. E nós atendemos praticamente todas as cidades que compõem a nossa região. São João, a Santa Casa, no caso, é um hospital regional. Então, a grande maioria dos pacientes que necessitam de um atendimento mais complexo, de uma UTI, acabam vindo para a Santa Casa. E o número de leitos hoje está tranquilo, mas se começar a ocorrer um aumento no número de casos e casos graves, a gente pode realmente ter grandes dificuldades. E aí vai ter que ocorrer o efeito contrário. Nós começarmos a mandar paciente para cidades maiores, ou para a própria capital, que hoje está um pouco mais desafogada do que o interior. Então, existe esse risco, e é por isso que, mais uma vez, eu peço à população essa conscientização, porque todos juntos nós conseguiremos resolver o problema e vamos sair dessa situação, não tenho a menor dúvida disso. Mas temos que ter essa consciência que o momento é de muita cautela e muita consciência. Isso pode também acarretar mais custos para a prefeitura, para transportar pacientes, para levar para São Paulo, para outros... Pode acarretar mais custos para a prefeitura, né? Nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, né? Toda a área de saúde do estado todo, né? E todas as prefeituras estão vivendo um momento de dificuldades na área da saúde. Nós temos tido que socorrer a Santa Casa aí porque o custo aumentou muito, a arrecadação que ela tinha
principalmente do plano de saúde, caiu muito, e isso tem trazido alguns transtornos financeiros para a Santa Casa aí, que dificultado. Nós temos, através da Prefeitura, socorrido a Santa Casa, aí, tanto que nós passamos 4,5 milhões, vamos repassar mais 1,5 milhão para a Covid, estamos vendo mais 1,8 milhão aí para a gente estar repassando para a Santa Casa também, para fazer face às despesas de manutenção, até porque quando cai a receita da Santa Casa do plano de saúde, mas ela mantém a capacidade instalada, o Magalhães, né, doutora Demir? Ela Sem mantém dúvida a capacidade instalada, e a capacidade instalada dela tem um custo, né? E quando cai essa arrecadação, isso complica. Então o poder público tem socorrido ela nesses momentos difíceis aí, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por isso, e mais um pouco aí a gente vai conseguir olhar para trás e dizer, conseguimos passar. E um outro problema, só complementando a fala do prefeito Vanderlei, é uma doença extremamente complicada em termos de UTI. É um paciente que vai para a UTI e você não tem um tempo de quanto ele vai ficar na UTI quanto? 10 dias, uma semana, 3 dias? A média está sendo acima de 20 dias. E tem um índice de letalidade também. Exatamente. Né? Então, você acaba... não é um paciente que vai para a UTI, você sabe que em 2 ou 3 dias ele já pode vir para uma enfermaria. Você ocupa um leito de UTI por um tempo prolongado. Isso dificulta ainda mais o acompanhamento e o manejamento desse paciente. E nós vamos registrar aqui também que esta semana, na quinta-feira, a 28ª Brigada do Exército de Campinas fez uma operação aqui em São João da Boa Vista, em vários pontos, de desinfecção de alguns locais públicos aqui. Prefeito, vamos aqui agora comentar sobre mais uma estratégia que é a recomendada, né, que é a testagem. O que é que impede a Prefeitura de promover uma testagem em massa? Magalhães, nós temos feito a testagem com todos aqueles que apresentam síndrome gripal, né? É o que é recomendado hoje pelo Ministério da Saúde, recomendado pela OMS. Tem em discussão a questão da testagem em massa, mas nós precisamos receber também recursos para a gente estar fazendo, né? Só com recursos próprios nós não conseguimos hoje fazer uma testagem em massa. O que nós temos procurado fazer é todas as pessoas que demandam o nosso sistema de saúde, né, e tem síndrome gripal, nós estamos testando. Né, a doutora Demir conseguiu o laboratório aqui em Pirassununga, que é um laboratório da USP, e nós estamos pagando R$180 hoje por cada teste que nós fazemos lá. Mas a gente está conseguindo, o Magalhães, com isso, você vê que nós aumentamos o número de testagem. Então, todas as pessoas que procuram agora o nosso ambulatório, né, com síndrome gripal, que é do lado da UPA, o ambulatório nosso que está funcionando ali do lado da UPA, com síndrome gripal, nós estamos fazendo a testagem. Então, isso tem feito com que, inclusive, o número de casos aumente. Quando você testa mais, a gente tem conseguido fazer, aliás, o número de casos aumenta quando você testa mais. E é isso que está acontecendo hoje. Nós temos testado muito mais pessoas, todas que estão comparecendo no ambulatório com síndrome gripal. Complementando, Vanderlei, hoje em São João nós já fizemos 900 e poucos testes, né? Então, de pouco mais de, não chegou a 1.000 pessoas que foram diagnosticadas com possível quadro de coronavírus, foram praticamente 900 pessoas que fizeram o teste, que foram, na verdade, notificadas. Dessas 900, nós temos 139 casos positivos, ou seja, a testagem está sendo feita. O que é importante a população ter noção que realmente, quando você pega uma pessoa com suspeita de coronavírus, para que você faça o exame, o médico tem que realmente indicar o exame. Eu não posso fazer se uma pessoa chegar e falar, olha, eu estou apenas com uma dor de cabeça. Agora, se a pessoa chega com sintomas clássicos, eu estou com febre, eu estou com tosse, eu estou com dor de garganta, eu estou com meu nariz entupido, eu perdi meu olfato, eu perdi meu paladar. Olha, são todos sintomas muito sugestivos do coronavírus. Então, nós vamos escolher o exame. Lembrar que esse exame é de biologia molecular. Nós fizemos essa parceria com o laboratório ligado à USP, em Pirassununga, que é o RT-PCR, o nome do exame, que é considerado o padrão ouro dentro da doença. Tem que ser feito até o 5º, 6º, no máximo 7º dia dos sintomas. Após esse período, você já começa a produzir anticorpos. E aí você vai fazer os testes sorológicos, também chamado de teste rápido. Ou seja, você não vai mais buscar identificar o vírus, mas sim identificar os seus soldadinhos, os seus anticorpos.
os primeiros chamados de IgM e depois o IgG, que aparece por volta do 12º até o 15º dia de vida e que se mantém pelo resto da vida, é o que é a nossa grande esperança, que realmente as pessoas que já tiveram a doença tenham essa imunidade permanente, o que ainda nós não podemos afirmar com toda a certeza do mundo. Mas a ideia nossa é realmente fazer o teste de biologia molecular para aquelas pessoas que têm sintomas muito clássicos. Aquelas outras pessoas podem ser apenas monitoradas, mas posteriormente também serão contempladas com o exame. O ideal, lógico, você pega países como a Coreia do Sul, que fez teste em praticamente toda a população. Você tinha um sintoma muito inespecífico, eu estou apenas com meu nariz com coriza. Vamos fazer então. A nível de Brasil, nós não temos condição de fazer isso. Não é apenas São João, não. Nenhuma cidade no Brasil consegue porque falta recurso e são testes realmente caros. Países desenvolvidos conseguiram fazer isso. São testes importados. Exatamente, são testes importados. Mas, cara... Então é realmente muito, muito complicado. Mas em São João a gente tem procurado fazer em todas as pessoas com sintomas que possam realmente ser o coronavírus. E, prefeito, e quem testa mais obtém um controle maior da pandemia. E essa estratégia que a prefeitura adotou, né, de construir um ambulatório ali ao lado da UPA, qual a avaliação que pode ser feita dessa primeira semana de funcionamento desse serviço ali, próximo ao principal equipamento de saúde, a porta de entrada dos casos suspeitos de Covid? Magalhães, toda vez que você melhora, que você amplia o seu departamento de saúde, e no caso, nessa questão da pandemia, é positivo. Né? Em primeiro lugar, a gente está com esse ambulatório, nós estamos liberando as nossas unidades de saúde para fazer o acompanhamento que vinha fazendo, que nós interrompemos aí por 90 dias por causa da pandemia. Com o funcionamento do ambulatório, nós vamos conseguir liberar as nossas unidades, elas já liberamos as nossas unidades de saúde para estar fazendo o acompanhamento, né, das doenças, né, de diabetes, de pressão alta, aqueles acompanhamento que fazia. Estamos voltando, né, doutora Ademir, os pediatras, né, os pediatras a atender nas unidades de saúde, os ginecologistas a atender nas nossas unidades de saúde. E São João tem uma coisa diferente. Eu vi outro dia uma matéria a respeito de São Caetano. Que São Caetano, né, tem um dos melhores IDH do Brasil, mas que tem um sistema de saúde, uma rede de atenção básica muito eficiente. E a rede de atenção básica de São Caetano faz com que os casos em São Caetano sejam menores e sejam as pessoas que venham a contrair a doença, os sintomas não vão demandar UTI, seja apenas de enfermaria. E é mais ou menos o que está acontecendo em São João. Né? Nós temos hoje pacientes internados na Santa Casa, mas não é a maioria de São João. Se eu não me engano, nós estamos com 2 pacientes de São João internados em enfermaria. O restante são pacientes da região que estão na nossa Santa Casa. Mas por que isso? Né? Eu conversava tanto com o doutor Ademir, com o pessoal da vigilância. Nós temos uma rede de atenção básica, né, em São João eficiente. Nós temos uma rede nós temos uma unidade de saúde praticamente em todos os bairros. E estamos, né, doutor Ademir, terminando de construir mais duas, exatamente, né? Que é a do Bairro Alegre e a da Vila 1º de Maio. O Bairro Alegre está praticamente pronta, da 1º de maio até dezembro está pronta. Eu cito um exemplo aqui. Se você pegar 2 pacientes com mais de 60 anos, que é considerada a faixa etária mais preocupante. 2 pacientes acima de 60 anos que são hipertensos, ou são diabéticos, ou são cardiopatas, ou têm asma, bronquite. Um é bem controlado e o outro não cuida bem da sua saúde. É óbvio que se os 2 pegarem o vírus, aquele que está sendo bem controlado, ele vai ter uma forma muito mais leve do que aquele que não está sendo controlado. Então, quando você pega um paciente que tem várias comorbidades, essas comorbidades não estão sendo bem controladas, é óbvio que a forma da doença vai ser muito mais séria. E por isso que entra a atenção básica à saúde. Se você tiver um bom acompanhamento do paciente que é hipertenso, diabético, cardiopata, DPO-cítico, é lógico que ele pode até ter contato com o vírus, mas a forma vai ser muito mais leve do que aquele paciente com comorbidade e que não é acompanhado de maneira adequada nas unidades de saúde. Prefeito, aqui um outro assunto. As obras do supermercado Fonseca, aqui em São João, estão próximas de começar e o prefeito recebeu aqui os empreendedores, os empresários dessa rede de supermercados e também, nesta semana, foi assinado aqui um termo de compromisso para o início das obras
do hotel lá na Avenida Izete. Então, vamos aqui comentar para fechar o programa dois assuntos. Essa semana nós tivemos duas boas notícias, né? Uma é o Hotel Dom, né, que começa a construção dele agora. Já demos, inclusive, autorização para início das obras, assinamos um termo de compromisso aqui, né, essa semana, aqui na sala de reuniões da Prefeitura. O Supermercado Fonseca, aqui na Avenida João Osório, também que está entrando com o projeto na Prefeitura, e rapidamente a gente acredita que esse projeto vai tramitar dentro da Prefeitura, vai estar liberando também a construção do Supermercado Fonseca aqui na Avenida João Osório. Então, são 2 empreendimentos na área comercial de São João. Já tínhamos 2 também, tem o Spani também já está autorizado a construção. Quem passa na estrada ali vê toda a movimentação de terra para a construção do supermercado Spani. E o supermercado Pague Menos, aqui também, onde era o Expresso São João. E lá na frente, o supermercado... O Espaço Sabores. Espaço Sabores, o doutor Ademir me ajudou. O Espaço Sabores, que é da rede Cubatão. Também são 4 supermercados construindo praticamente ao mesmo tempo em São João, mais um hotel, né, que é da rede Ibis. Então veja você como é que São João vem se firmando cada vez mais como um polo comercial de toda a região. É isso que nós temos trabalhado, né? E a gente procurou, o Magalhães, durante todo esse tempo, fortalecer o comércio de São João. Você vê que o Natal, todos os eventos que a Prefeitura faz, nós temos eventos o ano todo. E esses eventos vêm bem na direção de estar fortalecendo o comércio. Tivemos que interromper os eventos nesse momento da pandemia aí, que inclusive por uma questão de saúde pública, nós tivemos que interromper todos os eventos. Mas todos esses eventos hoje estão no calendário oficial do município. Esses eventos têm como objetivo principal, tem a questão cultural, tem a questão de você oferecer lazer para as pessoas, mas também de fortalecer o comércio da cidade. E lembrar, Magalhães, que esses 5 empreendimentos, os 4 supermercados e mais o hotel, a expectativa de gerar em torno de 1.000 empregos. No momento de crise, no momento que todas as cidades estão tendo uma retração na sua economia, a gente consegue ser um polo de atração. Muito bem, eu agradeço a presença do prefeito Vanderlei Borges de Carvalho e também do vice-prefeito doutor Ademir. E nós agradecemos você que nos acompanhou pelo rádio, pela 92 FM, pela Piratininga AM, nas redes sociais da Prefeitura, Facebook, YouTube e também pela TV União, canal 22 em sinal digital. Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com você.